Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou o professor Guilherme Augusto e vamos para mais uma videoaula aqui no canal. Mas antes, relembrando para quem ainda não é inscrito aqui, se inscreva, galerinha, ative o sininho para também não perder nenhuma videoaula que aqui eu postarei. Já deixe seu joinha nesse vídeo e após isso, solta a vinheta, editor, e bora começar a nossa aula de hoje. Bom, meus queridos, hoje vamos falar sobre a divisão celular, que é um processo onde ocorre na maioria das células do nosso corpo. E quando falamos de divisão celular, galerinha, temos que saber que existem dois tipos de divisão celular, o qual a gente vai ver hoje, que é a divisão celular somática e a divisão celular reprodutiva. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre a mitose, que ocorre na grande parte das células em nosso organismo. A sua maior função é repor as células mortas ou lesadas, como, por exemplo, as células da nossa pele. As células da nossa pele, ela vivem em constante mudança. Ou quando por algum motivo externo você está andando, cai, sofre uma lesão, um ferimento. Então ali naquele local, através da mitose, o corpo vai reparar aquela lesão. A mitose também tem um papel fundamental no crescimento, ou seja, na adição de células novas durante o crescimento tecidual. Então, por exemplo, galerinha, você que está assistindo aí, uma pessoa adulta ou a jovem, a diferença de você e de uma criança não é o tamanho da célula, e sim que você contém mais células do que a criança. Esses são os principais funções da mitose. Mas para entendermos melhor tudo isso, vamos entender como tudo ocorre. Se liga agora nessa imagem que eu coloquei para você, queridos. Observa-se que nessa imagem temos esse ciclo representativo onde tudo acontece, desde o preparo da célula até a divisão celular propriamente dita. Observe que a parte maior desse ciclo ocorre na intérfase, onde vai ocorrer em várias etapas. Um exemplo é que a célula nessas etapas vai crescer. As organelas que estão dentro da célula, elas irão se duplicar, o DNA terá que ser replicado, entre outras etapas que vamos ver daqui a pouquinho. E reparem que a intérfase é subdividida em 3 fases. A fase G1, que dura em média de 8 a 10 horas, a fase S, que dura aproximadamente 8 horas, e a fase G2, que dura cerca de 4 a 6 horas. Só aí depois de todo esse ciclo que acabamos de ver, que a célula vai entrar na fase mitótica, que é a fase da reprodução, da divisão celular propriamente dita. E reparem, galerinha, que a fase mitótica é dividida em 4 fases, tá? Em prófase, metáfase, anáfise e telófise. Esses nomes lindos e maravilhosos, o qual vamos ver passo a passo daqui a pouquinho. Antes de começarmos a falar das fases da intérfase, reparem, queridos, que aí do lado, antes de entrar na fase G1 da intérfase, tem uma fase chamada G0. Essa fase G0 quer dizer que as células estão tranquilas e favoráveis. Elas estão como, por exemplo, de descanso. Não estão se dividindo. Um exemplo para dar para vocês
é as células hepáticas. Elas ficam em fase G0 e só saem da fase G0 para a fase de divisão, que é a G1, né, da intérfase, quando é necessário. Um exemplo, a pessoa toma lá uns goró, uns líquidos a mais e causa uma lesão no fígado. Aí essas células vão identificar e aí as células vão sair do G0 para ocasionar a reparação daquela lesão. Depois, reparando aquela lesão, as células retornam para o seu período de descanso, que é a fase G0. Tá bom? Agora vamos ver todas as etapas da intérfase e ver como as células se preparam em cada uma das fases. Começando primeiramente a fase G1 da intérfase, é quando a célula ela está metabolicamente ativa, ou seja, ela não está mais no seu período de descanso igual a fase G0. Ela vai se preparar para se dividir. E como as células serão divididas em duas partes iguais, a célula precisa que um lado tenha a mesma quantidade de organela do outro lado. Então, as organelas nessa etapa, elas vão começar a se duplicar dentro da célula. E com isso vai fazer com que a célula ela cresça e também irá iniciar a replicação do DNA dentro do núcleo. Após isso, inicia-se a fase S, que é a fase de síntese. É onde o DNA ele continua se replicando. E na fase G2, a célula ela vai continuar crescendo. A replicação do DNA que se iniciou lá no G1, ela se completa na fase G2. E as enzimas e proteínas que serão necessárias para ser utilizada na divisão celular, elas começam a ser sintetizadas, a serem produzidas. E vale lembrar vocês, queridos, que em todas essas fases da intérfase e também na fase mitótica, existe uma etapa que se chama ponto de checagem. O que é isso, ponto de checagem? É um intervalo de uma fase para outra e um método que a célula tem de ver que está tudo certinho, que as organelas foram duplicadas, que a célula está no tamanho ideal para se dividir, que o DNA dentro do núcleo lá está replicado, enfim. Então existe esse ponto de checagem em cada uma dessas fases para saber se a célula está pronta para passar para a próxima fase. Agora vamos entrar na fase mitótica e vamos ver na sequência como ocorre a divisão celular. Então, na primeira fase da fase mitótica, que é a prófase, os DNA eles já estão replicados e vão se condensar ainda mais, formando uma par de cromátides irmãs. Vou colocar uma imagem agora para vocês entenderem melhor. Reparem. E temos o núcleo, onde já se encontra o DNA replicado, e o DNA ele vai começar a se enrolar e condensar em proteínas chamadas histonas, e nessa fase, que é a prófase, ela vai se condensar ainda mais, o seu máximo ficando enroladinho, formando um par de cromátides irmãs, aonde vocês vão ver que lá na divisão celular, cada cromátides irmãs irão para lados opostos da célula. E como isso ocorre, Guilherme? Então, já adiantando uma parte para vocês, que vamos ver daqui a pouquinho, os cromossomos têm em seu centro uma região chamada de centrômero. Essa região que vai ficar responsável por unir essas duas cromátides irmãs. E fora, no lado externo do centrômero, vai ter uma rede de fibras de proteína chamada cinetocoro. Como vocês podem ver que vão se unir com os microtúbulos do centrosomo e ali vai dar uma estabilidade para os centrosomos. E quando a célula for dividir, as fibras do fuso que estão em lados opostos das células irão começar a puxar e essa união, o qual acabamos de ver, vão começar a se desmanchar e
cada cromátides irá ficar em uma parte oposta da célula. Mas é só adiantando para vocês entenderem melhor, mas relembrando que nessa fase que estamos vendo, que é a fase de prófase, só ocorre somente a condensação máxima das fibras de cromatina do DNA. E também vai se iniciar a formação das fibras do fuso mitótico. E para que essas fibras do fuso mitótico consigam se conectar com os cromossomos, então nessa fase também vai começar o desaparecimento do nucleolo e também a membrana nuclear. Então, só para ficar bem claro essa fase de prófase na cabeça de vocês, relembrando então que nessa fase ocorre a condensação máxima das fibras de cromatinas do DNA, né? A formação das fibras do fuso mitótico e também para que essas fibras do fuso mitótico eles possam se ligar nos cromossomos, então ocorre o desaparecimento dos nucleolos e da membrana nuclear. Indo então para a próxima fase mitótica, que é a metáfase, os cromossomos eles vão se migrar todos para o centro da célula, formando uma placa equatorial, também conhecida como placa de metafase. Como vocês podem observar aqui na imagem abaixo, galerinha, que os cromossomos eles formam essa placa de metafase um debaixo do outro. Logo após, na anáfise, conforme vocês podem olhar no desenho aqui embaixo, ocorre a separação dos centrômeros, afastando cada par de cromátides irmãs, um para cada lado da célula. Isso ocorre porque as fibras do fuso mitótico elas se encolhem, então puxando os pares de cromátides para o lado oposto da célula. E, por fim, o telófase, que é o contrário da prófase, que na prófase os cromossomos eles se condensam ainda mais. Na telófase os cromossomos eles vão se desenovelar. Conforme vocês podem ver na imagem, vai ocorrer também a formação da membrana nuclear ao redor de cada massa de cromatina do DNA e o aparecimento dos nucleolos, e com isso o fuso mitótico se desfaz. E por fim, reparem-se que se formou uma endemação chamada de suco de clivagem, bem no centro da célula, que junto com os microfilamentos de actina, que se encontra logo abaixo da membrana plasmática, irá se formar um anel contrátil que irá puxar a membrana plasmática para dentro, promovendo uma constrição no centro da célula. E com isso, as células irão se separar em duas partes. Esse processo da separação das células em duas partes é chamada de citocinese. Bom, galerinha, essa aula de mitose vai ficando por aqui. Eu espero muito de coração ter ajudado vocês de alguma forma. Gente, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, me siga lá no meu Instagram para ficar por dentro de todas as novidades que aqui eu postarei, tá bom, gente? Que Deus abençoe e ilumine grandemente o estudo de cada um de vocês. Um abraço e se vemos na próxima videoaula.